tá bom? Chama o papai, chama a mamãe, chama todo mundo de casa para louvar a Deus e vamos lá! Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Alto! Direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansa. Frente pra retaguarda. Sentido. Marcar passo. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos da preparação pra anunciar a paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada da palavra de Deus. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Quero um som diferente de tudo que eu já ouvi. Um som que mexa, estremeça com toda a terra. Eu quero um som diferente de tudo que eu já ouvi. Um som que mexa, estremeça com toda a terra. O som de Josué e o povo de Israel, que derrubou as muralhas de Jericó. Da arca de Davi que libertou o rei Saul. O som que tira os meus pés do chão. Som da alegria. O som que vem do céu. O som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti. O som da alegria. O som que vem do céu. O
som que mexe, estremeça com toda a terra. Eu quero um som diferente de tudo que eu já ouvi. Som que mexe, estremeça com toda a terra. O som de Josué e o povo de Israel, que derrubou as muralhas de Jericó. Da arca de Davi que libertou o rei Saul. O som que tira os meus pés do chão. Som da alegria. O som que vem do céu. Som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti. Som da alegria. Som que vem do céu. Som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti. Olá, crianças do BCL Kids, eu sou a tia Ana Maria. É muito bom estar com vocês hoje aqui e esse é o momento da história. E a história de hoje, crianças, está em Atos 15 e 16, até o versículo 23. E ela fala sobre dois momentos muito importantes da palavra de Deus. Primeiro, o Concílio de Jerusalém e o segundo é a segunda viagem missionária de Paulo. Semana passada nós vimos sobre a primeira viagem e hoje nós vamos conhecer como foi a segunda viagem. Bom, crianças, vamos começar com o concílio. Mas tia, o que é concílio? Crianças, concílio significa uma reunião, uma assembleia. Então significa que existiam pessoas reunidas, para tratar de algum assunto. Então, crianças, o que aconteceu no Concílio de Jerusalém? Houve um tempo em que a palavra de Deus foi se espalhando pelos lugares, sendo pregada, e as pessoas se juntavam para conversar sobre ela. Mas não somente sobre ela. Existiam algumas pessoas, alguns judeus e outros fariseus, que insistiam em colocar dentro das discussões temas de tradição, temas de costumes deles. E eles tentavam fazer com que os costumes e tradições da circuncisão, da comida, de bebidas, que eles fossem maiores do que a palavra de Deus. Isso está certo, crianças? Não. Os apóstolos e todos aqueles que seguiam a palavra de Deus tentavam fazer com que a palavra de Deus e a graça que Jesus nos concedeu fosse maior que qualquer tradição, que qualquer costume. O que aconteceu naquele momento? Alguns judeus estavam discutindo sobre os costumes e tradições. E os apóstolos Paulo e Barnabé ficaram revoltados ao saber que aqueles judeus estavam querendo colocar as tradições acima da palavra de Deus. Então eles foram para Jerusalém. E lá em Jerusalém houve o concílio, uma reunião para tratar esses assuntos. Quando os apóstolos chegaram na reunião, estavam com outros mestres, com outros estudiosos e também alguns fariseus. Novamente, a questão das tradições e dos costumes, das leis de Moisés foi debatido. Então, alguns mestres religiosos viram que era necessário tratar sobre o assunto. Então eles decidiram começar uma discussão, um estudo sobre se realmente era válido manter as leis de Moisés ou se a palavra de Deus era muito mais importante. E nessa reunião, crianças, eles se reuniram, judeus entre fariseus e entre religiosos, junto com os apóstolos, e começaram a tratar desse tema. Lá também estavam mais dois apóstolos, Pedro e Tiago. Eles, ouvindo aquela discussão entre tradição versus palavra de Deus, ficaram revoltados. Se levantaram e falaram a todas as pessoas. Eles começaram a pregar sobre a palavra de Deus e mostraram o que era realmente importante, que era a salvação concedida por meio de Jesus Cristo, o sacrifício dele, que era muito melhor, muito mais importante, muito mais válido que qualquer lei, tradição ou circuncisão. E as pessoas, tanto os fariseus, quanto os mestres, quanto os religiosos, ouviram eles com atenção. E aquela palavra que foi dada por meio do Espírito Santo entrou no coração deles. Então eles fizeram, naquela reunião, naquele concílio, um documento chamado Carta do Concílio. E na Carta do Concílio estava explicitado sobre isso, sobre as tradições, sobre a lei de Moisés e como a palavra de Deus era mais importante e como ela deveria guiar os nossos caminhos com os gentios, com os religiosos em qualquer lugar do mundo. E a partir disso vem a questão da segunda viagem missionária. Os apóstolos foram enviados para compartilhar o evangelho, continuar pregando a palavra, e eles foram para a segunda viagem missionária. Inicialmente, Paulo e Barnabé foram com outros discípulos. E durante a viagem, eles seguiam por cidades, Jerusalém, Antioquia e outras cidades dos arredores para pregar a palavra de Deus. E lá,
eles conseguiam fazer muitos milagres, muitas pessoas conheciam a Deus, convertiam-se à palavra dele e os seus corações eram cheios da palavra de Deus e do Espírito Santo. Mas aconteceu que, um tempo depois, durante essa viagem, Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento e eles se separaram, para que eles pudessem continuar pregando a palavra de Deus de maneira correta, sem divisões. Então, Barnabé foi com Marcos e Paulo foi com Silas. E eles seguiam o caminho para pregar o evangelho e compartilhar a palavra de Deus por todas as cidades. Mas acontece que um dia, Paulo e Silas foram para uma cidade chamada Derbe e depois Listra. Lá eles conheceram um jovem que era muito dedicado à palavra de Deus, que todos os cidadãos elogiavam por ser uma pessoa pura, esforçada e temente a Deus. Esse jovem se chamava Timóteo. Paulo conheceu Timóteo e logo quis levar ele com eles durante a viagem missionária. E o Timóteo foi. Então ele ia aprendendo sobre a palavra de Deus, ele ia aprendendo sobre o evangelho, ia pregando a palavra de Deus também e assim enriquecendo de sabedoria. Depois disso, Paulo e Silas conheceram uma mulher chamada Lídia. Ela era uma comerciante de tecidos finos, conhecida na sua cidade, muito conhecida pelas famílias da sua região. E ela já tinha um coração em que a palavra de Deus começava a crescer. Mas quando ela ouviu a pregação de Paulo e Silas, o coração dela se encheu do Espírito Santo e ela abriu ele para a palavra de Deus. Se converteu, foi batizada e começou a seguir os caminhos do Senhor. E Paulo e Silas ficaram um tempo com ela, pregando a palavra, enriquecendo-se de sabedoria e podendo compartilhar também a palavra de Deus com todos que estavam à volta dela. E assim, os apóstolos, não só Paulo e Silas, mas como Barnabé, Marcos e todos os outros que seguiram a missão, iam entre todas as cidades, todos os lugares, para pregar a palavra de Deus, compartilhar o evangelho e fazer com que a igreja crescesse. E a lição, crianças, que nós podemos tirar dessa história é que a palavra de Deus ela é muito viva e muito verdadeira. É ela que deve guiar o nosso coração. E quando nós entendemos isso e fazemos com que ela cresça, com que ela seja compartilhada, nós crescemos em comunhão e a igreja também cresce. Então, crianças, não deve haver divisões, não deve haver brigas, não deve haver questionamentos sobre tradições, mas somente a palavra de Deus para enriquecer o nosso coração. Porque quando nós, irmãos, estamos unidos, a igreja também cresce. Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado da história dessa semana. Continue assistindo os vídeos, compartilhem com seus amiguinhos, compartilhem com a sua família e continue a crescer na palavra de Deus. É isso. Beijo. Oi, crianças do BCL Kids, tudo bem? Agora a gente vai para o nosso momento do versículo e o versículo de hoje se encontra em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O versículo, ele fala que a escritura é inspirada por Deus. A escritura que ele está falando é a Bíblia. E a Bíblia é o manual da vida. A gente precisa da Bíblia para ganhar sabedoria, para ouvir Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E é através dela que a gente escuta e lê a resposta de Deus para certas fases da nossa vida. É através dela que a gente tem a repreensão de Deus, que Ele nos corrige, e que é através dela que a gente vê a justiça de Deus, que a gente consegue passar por situações que a gente para e olha com os olhos de Cristo, olha com a justiça de Deus. E o versículo, ele nos ensina que tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus. Deus usou cada pessoa que escreveu a Bíblia para falar ali, para falar com a gente hoje em dia. Se passarmos a ler diariamente todos os versículos, as histórias, as lições, os provérbios, a gente vai ganhar tanta sabedoria para a nossa vida que a gente vai passar por certas fases, por certas situações que a gente vai estar preparado para aquilo. E é através da Bíblia mesmo que a gente se aproxima de Deus, através da Bíblia e da oração, que a gente lê e que a gente responde a Deus através das nossas orações. E então, crianças, que vocês possam estar diariamente orando as Escrituras Sagradas, porque é Deus falando com a gente, é Deus falando com vocês. Pais, ajudam o filho de vocês
a ler a Bíblia, a ter o hábito de ler diariamente. Vocês ajudando ele, vocês também vão estar se ajudando, vão estar tendo mais conhecimento. E vocês vão estar fazendo bem para o filho de vocês, que é ajudar eles a ler, a decorar versículo, a se aproximar de Deus. Vai ser um exemplo para eles, vocês estando ali do lado deles com a Bíblia. Então, criança, através das meditações dos versículos, vocês podem ter o ensinamento diretamente vindo de Deus, a justiça, a compreensão dele, a repreensão dele para a vida de vocês. Então, crianças, a gente vai agora para o nosso momento de decorar o versículo. Eu vou falar a primeira parte e depois vocês vão repetir aí na casa de vocês. A primeira parte é: a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A segunda parte é para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. E a terceira parte é para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Agora vai aparecer aí na tela a imagem desse versículo dividido nas 3 partes, só que elas estão todas embaralhadas. Então vocês vão ter um tempinho para juntar elas na ordem aí na casa de vocês. Todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar. A família unida em uma só voz, a Deus vamos adorar. Todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar. A família unida em uma só voz, a Deus vamos adorar. Se 2 ou 3 se unem em louvor, o Senhor sempre virá e nós viemos hoje aqui. Isso aí, parabéns, vocês conseguiram. E para você que não conseguiu, não tem problema, você tem o resto da semana inteira para decorar ele, para botar em prática. E também tem um desafio para vocês. Quando vocês decorarem, peçam a ajuda do papai e da mamãe para gravar vocês e mandar lá no grupo o vídeo de vocês falando o versículo, e vocês vão ter que criar um gesto deles. Vocês vão falar o versículo com gestos, aí vocês mandam lá no grupo. Esse vai ser o desafio da semana para vocês. E esse foi o momento do versículo. Espero que vocês possam ter tirado uma ótima lição também aí na casa de vocês. Como eu disse, peçam a ajuda do papai e da mamãe para que vocês possam estar memorizando direitinho. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Chegou o nosso momento da atividade. Eu sou a tia Cíntia e hoje nós vamos recitar um poema. O assunto do nosso poema é corpo doente. Só que vocês vão ter que levantar e prestar atenção na tia e fazer os gestos que a tia vai fazer. Tá bom? Combinado? Não quero ver ninguém sentado nem deitado. Tem que fazer do jeito que a tia estiver fazendo aqui, ok? Vamos lá. O pé brigou com a mão, o nariz xingou o cotovelo, a costela bateu no pulmão e a língua debochou do cabelo, a unha brigou com o umbigo, a bochecha brigou com o dente, o dedo machucou o ouvido e o corpo ficou doente. Por que, criança, será que o corpo ficou doente? A minha mão direita pode brigar com a minha mão esquerda? Não. Os meus pés pode brigar com o meu cabelo? Não, criança. Nós somos o corpo de Cristo e devemos viver em união, em paz, em comunhão. Você pode estar brigando com o seu irmão? Não. Você pode estar falando mal? Não. A palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo e é assim que devemos ser. E Cristo é a cabeça. Então, crianças, faça a coisa certa, sempre faça o bem, tá bom? É essa lição que eu queria passar para vocês. Beijo, tchau!